Sobre o caso de Daniel Silveira, a gente gira aqui os nossos comentaristas. Agora começa por você, Roberto Mota. É uma discussão interminável que vai se arrastar pelos próximos meses, porque o Supremo, essas ações que são propostas pelos partidos, a ministra Rosa Weber pode adiar essa discussão, pode até mesmo repassar para o ministro Alexandre de Moraes. Ela foi sorteada, mas ela pode repassar para o ministro Alexandre de Moraes. Tem essa discussão no Congresso Nacional sobre perda ou não de mandato. O que deve acontecer nas próximas semanas, na sua avaliação, Roberto? Tiago, essa discussão, que às vezes é muito surpreendente, é um fato, mas eu acho que tem algumas constatações que a gente já pode fazer e que a maioria das pessoas aceita, né? Uma delas foi o que o deputado falou: trata-se de uma tática política para desgastar o presidente, com a constante reprovação, o exame de todas as decisões que o presidente toma num nível que não é compatível com a independência dos poderes em uma república. O presidente tem dois fatores importantes do lado dele nesse caso, como, aliás, em vários outros casos. Ele tem a razão e ele tem o apoio da maioria das pessoas, do cidadão comum, que fica cada vez mais pasmo, mais surpreso com a flexibilidade do direito no Brasil, né? Dá a impressão para a gente de que vale tudo, de que um mesmo grupo de juristas, diante de uma mesma lei que já vale desde 1988, está escrita com clareza total na Constituição, esses juristas podem tomar uma decisão no caso A, outra decisão no caso B. Vale muito a pena prestar atenção nas declarações que o grande jurista Ives Gandra está dizendo sobre esse caso. E as declarações dele são cristalinas, e ele fala com a autoridade de quem participou da elaboração da Constituição, né? Ele diz que o perdão concedido pelo presidente existe em todas as democracias, é um ato discricionário, só depende da vontade do presidente, não tem qualquer tipo de limitação, pode ser concedido a qualquer momento no curso do processo e não pode ser revisto nem impedido por outros poderes. Ele disse isso claramente. E aí, para encerrar, Tiago, eu vou repetir aqui um comentário que eu fiz ontem no Twitter, que é o seguinte: é um comentário que eu faço como cidadão comum. Por mais absurda e inconstitucional que pareça uma decisão jurídica no Brasil, ela sempre encontra um número enorme de juristas que aparecem para justificar essa decisão e para apoiar. E aí eu disse o seguinte: parece que aqui no Brasil foram criados o direito à la carte, né? O direito à la carte é o seguinte: é aquele que você olha a lei, você segue o que te interessa, o que você não gosta você deixa de lado. E foi criado também aqui o direito quântico, né? O direito quântico é aquele que possibilita, ao mesmo tempo, né, que uma corte tome duas decisões opostas e contraditórias com base na mesma lei. Evidente que nada disso é compatível com o Estado de Direito, democracia e república. Ô Zé Maria, uma leitura que vem sendo feita, obviamente, pelos críticos desta medida que o presidente tomou, é de que mesmo que ele tivesse a prerrogativa, ou que tenha a prerrogativa de tomar essa decisão, ele tenta, na sua opinião, afrontar o Supremo? É uma questão de fla-flu que nós estamos vivendo aqui há muito tempo no Brasil, Zé? Mas isso aí é um debate político, né? De ônus e bônus. E que o presidente vai arcar com isso e vai levar esse debate para a disputa eleitoral. O Roberto tem razão quando ele fala dessas interpretações, que é a hermenêutica, né? Aquela história do Hermes, que era o Deus que dizia para nós mortais o que Deus queria que eles pensassem, né? É a origem. Então, isso é natural, e a fábrica de pareceres caros que são encomendados a ex-ministros do Supremo, a advogados famosos e tal, esses pareceres levam isso aí. Você encomenda um parecer dizendo que tem que ter esta conclusão e leva e publica como se aquilo fosse uma fala do Hermes, uma interpretação do que Deus quer que nós pensemos, né? Para se ter uma ideia. Tiago, é uma pergunta muito interessante, porque, na verdade, o que foi o grande debate aí dos últimos dias, essa história do Daniel e a decisão do presidente Jair Bolsonaro. A impressão que fica é que houve uma definição jurídica importante e sólida. O presidente, segundo o artigo 84 da Constituição, inciso 12º,
pode ter o poder, inclusive exclusivo, de tomar a decisão. Parágrafo único indica, inclusive, que o presidente pode delegar esse poder a ministros de Estado ou advogado-geral da União. Isso está na Constituição, não em lei, na Constituição. O que se discute agora é o tamanho da repercussão disso e, principalmente, a dificuldade ou o lado bom político. O presidente teve a coragem e o respaldo público para tomar a decisão. Ele vai discutir esse assunto, vai sofrer as consequências políticas do ato. Todos os atos do executivo, de todos os presidentes, todos eles são questionados. Se o presidente decide adotar um sistema de distribuição de recursos públicos diretamente, como é o caso do auxílio emergencial, muita gente criticou a decisão do presidente, e que se discute aí, foi bom ou não. Aí vem o debate político, mas juridicamente foi uma decisão muito bem montada juridicamente com argumentos do Supremo. Pensa que a Dilma não queria fazer isso e inocentar o Zé Disseu e dar uma graça ao Zé Disseu? Queria. O que faltou foi isso, embasamento político, força política e legitimidade para fazê-lo. Se naquele momento a Dilma tivesse assinado um ato de graça a José Disseu, a Palocci e a Lula, o povo pegaria a Lula e tiraria ela de lá do Palácio do Planalto.